Paz do Senhor, meus irmãos, PH aqui mais uma vez e continuaremos a nossa grande história da redenção. A Bíblia que é melhor que Netflix, é melhor que YouTube, é melhor de qualquer série. Essa história das histórias, a história que mudou a nossa história, a história da redenção. Beleza? Vamos lá. Vamos falar do capítulo 28, 29 e 30. Lembrando que na nossa última conversa falamos de Jacó. Jacó enganou seu irmão e foge, porque Esaú está irado com ele, pois ele roubou todas as bênçãos que o Senhor tinha para ele através da vida do seu pai, Isaac, que estava nos seus últimos dias e queria abençoar seus filhos, queria dar um destino para os seus filhos. E Jacó vai lá traiçoeiramente, rouba as bênçãos de Esaú, tá? Agora vamos falar sobre Jacó. O personagem principal antes era Abraão, depois Isaac, agora chegamos em Jacó como o protagonista da história. Isaac chamou Jacó, dando-lhe a sua bênção e lhe ordenou dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã, levante-se e vá para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome de lá uma esposa, uma das filhas de Labão. Quem que era Labão? Irmão de Rebeca. E fala que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça-o fecundo e multiplique, e que você seja uma multidão de povos. Que ele dê a bênção de Abraão e você e a sua descendência, para que você possua a terra das suas peregrinações, concedida a Deus de Abraão. Então, está passando a bênção que Abraão recebeu, passou para Isaac, agora estava com Jacó, tá? Então, vamos lá. Assim como Isaac foi procurar uma esposa na casa dos seus parentes hebreus, Jacó foi orientado a fazer a mesma coisa, buscar uma esposa na casa do seu tio, né? O irmão da sua mãe Rebeca, na casa de Labão. Mas aqui a Bíblia também diz outra coisa. Esaú estava muito irado e ele soube que o seu irmão, aquele que ele queria matar, foi procurar uma esposa no meio do povo hebreu. E aí o que ele faz? Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai, foi procurar a esposa. Sabendo que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão. Lembrando que Ismael não faz parte da descendência, da linhagem, da promessa. Tá? Deus falou para Abraão: olha, o seu filho da promessa não é Ismael, que foi com a concubina Agar, a egípcia. Não, o seu filho da promessa ia ser Isaac. E Esaú, só de raiva, foi lá e busca uma esposa da família, da linhagem de Ismael, trazendo o que? Uma afronta para o pai dele. Jacó ele parte e ele para num lugar, né? E tem uma visão muito especial. O que é a visão? Eis que estava posta na terra uma escada. Então ele deita primeiro, ele pega uma pedra como travesseiro, né? Fica lá deitada, pega no sono e ele tem uma visão. O que tem nessa visão? Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. E eis que o Senhor estava perto e ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, do seu pai, e o Deus de Isaac. O Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaac. A terra que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. Olha só que interessante, duas coisas interessantes. Primeira, ele vê uma escada e em que as coisas, céu e terra fazendo contato, céu e terra compartilhando as coisas. Um spoiler, esse aqui é o desejo de Deus desde o começo. Desde o começo o Senhor planejou compartilhar aquilo que ele tinha em eternidade, em glória, em santidade, em maravilhas com o homem, tá? Então aqui essa escada mostra um desejo antigo de Deus, em que céus e terras virem uma coisa só,
tá bom? Então, céus e terras juntos. E aqui ele reforça a promessa que ele tinha feito para Abraão, para Isaac, agora ele fala para Jacó. Jacó, a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste. Tá vendo a terra que você está deitado? Qual terra que ele estava deitado? Canaã. Essa terra será de vocês, dos seus descendentes, porque eu prometi para Abraão. A Bíblia toda ela é composta por promessas e cumprimentos. Promessas e cumprimentos. Alguém prometeu, alguém vai cumprir. Se Deus principalmente prometeu, com certeza ele vai cumprir. E Jacó desperta do sono e fala: na verdade, o Senhor está nesse lugar e não sabia. Quão temível é esse lugar, a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou, pegou uma pedra e fez ali um santuário, né? Fez um marco, né? Na história. E deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Então, Jacó estava indo lá para a casa de Labão, tem essa visão impressionante dos céus abertos e uma escada que atingia o topo dos céus e os anjos de Deus subiam e desciam. Olha que visão espetacular que Jacó tem. Lembrando que Jacó é um enganador. Jacó até agora ele está só fugindo, ele está enganando e fugindo, mais nada. Só que Deus aparece para ele e reforça a promessa para ele, que apesar dele estar fugindo, dele estar enganando, Deus ainda quer algo com ele. Tá bom? Chegamos ali então no capítulo 29, mas antes ali, um pouquinho antes, Jacó ele ora dizendo o seguinte: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A pedra que pus aqui como coluna será a casa de Deus, e tudo que me concederem certamente darei o dízimo. Então, ele faz uma promessa, ele está com muito medo do seu irmão. Seu irmão era guerreiro, valente, caçador, e jurou ele de morte. Então ele está com medo e faz essa promessa: olha, se o Senhor me livrar, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, né, que o Senhor é o Deus, o Senhor é o nosso Deus. E Jacó encontra com a sua esposa Raquel. Chegamos no capítulo 29. Ele encontra Raquel, que estava ali. Todos ajuntando o rebanho, os pastores removiam a pedra do poço. E você leu a história aí, sabe que ele encontra Raquel. Feito, vamos ler lá, né, o capítulo 11. Feito isso, Jacó beijou Raquel e erguendo a voz chorou. Tá? Esse não é um beijo de, vou lá, beijou como esposa, não. É um beijo porque eles eram parentes e ele estava feliz. Porque ele encontrou um parente ali, que já sabendo que ela ia ser a esposa dele, né? E ele está fugindo. Lembre-se que ele está fugindo, ele está desamparado. Ele poderia ter morrido antes de chegar ali. E ele encontra os seus familiares, o seu tio e a sua prima, que é Raquel. Jacó faz uma proposta para Labão. Ele se apaixona por Raquel e fala assim: olha, eu vou trabalhar para você. Ele já estava trabalhando ali, né, por algum tempo. Ele fala: eu vou trabalhar para você em troca da mão de Raquel. Labão aprova, faz ele trabalhar por 7 anos e na noite de núpcias, quando ele vai se deitar com Raquel, já está ali meio grogue, né? De vinho, festa de casamento, aquelas coisas. Ele percebe depois que ele se deitou com Lia, tá? Olha só. Lia quem é? A irmã mais velha. A irmã mais velha. E ainda Labão dá uma desculpa: olha, aqui nós não temos costumes de dar a mais nova. Primeiro tem que ser a mais velha. E vamos fazer um trato? Eu te dou a minha filha mais nova, que é a que você é apaixonado, que é a Raquel. Mas você vai ter que ficar com as duas e vai ter que trabalhar 7 anos mais para mim. Então aquilo que era 7 anos virou 14 anos. Mas Jacó, perseguido pelo irmão, com fama de enganador, acabou de ser enganado. Olha que ironia do destino, né? Aquele que vive enganando, vive fugindo, foi enganado. Mas consegue aquilo que ele quer, que é casar com
a dona Raquel, né? Raquel e Lia se tornam as suas duas esposas. E a história continua contando que sobre os filhos de Jacó. Então Jacó, como todo hebreu, cumprindo o mandamento, aquilo que Deus falou para você crescer e multiplicar, desde Gênesis, né, lá, a primeira ordem da Bíblia é crescer e multiplicar. Jacó começa a ter relações com as suas esposas. E o que acontece? Jacó teve relação também com Raquel. Ele amava Raquel mais que amava Lia e continuou trabalhando para Labão durante 7 anos. Apesar de Jacó casar com as duas, ele amava mais a Raquel. E a Raquel, né, a Bíblia fala que ela era muito bonita, e a Lia ficou triste com isso, porque ela sentiu que ela não era tão amada como a Raquel. E olha o que a Bíblia diz: quando o Senhor viu que ele era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Olha como a história está se repetindo. Sara, grávida aos 90 anos, milagre de Deus. Rebeca não podia ter filhos, milagre de Deus. Agora, quem também é estéril? Raquel. E no capítulo 29 e 30 fala sobre os filhos de Jacó. E os filhos de Jacó, se você não sabe, você vai saber agora algo muito importante. Os filhos de Jacó geram as 12 tribos, pelo menos a grande maioria delas. As 12 tribos. Vamos ver qual é, né? Por enquanto não como tribos, mas como apenas filhos de Jacó. Então, primeiro, a Lia, a esposa que ele não amava tanto, tem Ruben, Simeão, Levi, tá? Então ela tem 3 filhos com Jacó. E nisso, o que acontece? Raquel viu que não tinha filhos, teve ciúmes, tá? Viu que não conseguia ter filhos, estava mal, e ela tem uma ideia muito parecida com lá o avô de Jacó, né, Abraão, que teve relações com a sua concubina, Agar, a serva egípcia, e aqui tem a mesma ideia. Será que eu estou em um lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Jacó responde. Porque ela estava ali importunando. Jacó falando assim: eu não consigo ter filho, não consigo ter filho, não consigo te fazer feliz. Porque isso realmente era um motivo de vergonha, né? Não ter filhos, não conseguir ter filhos. E aí Raquel faz o quê? Vou dar a minha concubina, a minha serva, para você. Afinal, ela é minha, os filhos que ela tiver são meus, são nossos, então tá tudo certo. E aí Jacó vai lá, tem relação com ela, com a Bila, né? E tem os seus filhos Dan, Naphtali. E aí, Lia, nessa briga de quem tem mais filhos, também tem a ideia e dá a sua serva Zilpa para que Jacó tenha filho. Olha que confusão que está acontecendo aqui. Zilpa fica grávida de Aser. Depois tem ali uma troca, né? Lia, ela quer ter mais filhos e ela vai lá, troca o direito de se deitar com Jacó e ela tem outro filho chamado Zebulon. Aqui nós estamos falando do 8º filho. Mas a Bíblia fala que Deus lembrou de Raquel. PH, Deus lembrou. Deus tem amnésia, Deus esquece as coisas. Como assim Deus lembrou? Deus lembrou, meus irmãos, é uma forma poética de dizer que Deus ele cumpre as suas promessas. Não é que Deus esqueceu, mas é uma maneira interessante de falar, de representar que Deus ele não esquece nunca, é dizer que ele lembrou mais uma vez, tá? Não que ele tinha se esquecido. É um modo de dizer. Deus lembrou de Raquel, ouviu e a fez fecunda. Fecundidade, meu irmão, é uma bênção desde sempre, desde sempre. Fez fecunda e ela deu um nome a um filho e esse filho se chama José. Então até aqui falamos sobre 9 filhos de Jacó. O que acontece depois da história? Jacó, eu ia falar Lacó, né?
não, Jacó e Labão faz um acordo, porque depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar ao meu lugar, é minha terra, dá aos meus filhos, as mulheres, lembrando que ele já tinha trabalhado ali quase 20 anos, 14 mais o tempo que ele estava ali, quase 20 anos. E aí ele fala, e Labão continua: fixe seu salário e eu pagarei. Então Jacó disse: o senhor sabe que eu tenho trabalhando como cuidei de seu gado, porque um pouco que o senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente. Então Labão, ele começa a se aproveitar de Jacó. Jacó, o enganador, começa a ser enganado. E aí, o Jacó, ele quer sair dali, mas Labão, ele não. Fala: você foi contratado, fica aqui, trabalhe. Enquanto você está trabalhando, eu estou sendo abençoado. Muito abençoado. Tá bom? Então, o que acontece? Jacó, ele enriquece. Jacó ele começa a se enriquecer, Jacó começa a crescer as suas posses, mesmo ali sendo enganado por Labão, Jacó está crescendo, enriquecendo. Então ele, as ovelhas dele estão ficando sempre mais gordas, a plantação dele dando sempre mais alimento, mantimento. E assim os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais rico, teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Jacó ele começa a crescer em riquezas, em autoridade, em servos, tá? E nós chegamos aqui no final da nossa história, tá? Quase continuei aqui, né? Mas o que é interessante você entender nessa história aqui, tá? O que é muito interessante você entender? Que ali no capítulo 28, Jacó, quando ele vai para a casa de Labão, ele vai para obedecer os seus pais, para conhecer a sua esposa. E por mais que ele é enganado, ele cumpre e ele está tentando uma forma de redenção. Jacó está tentando se redimir de algo que ele sabe que tem no coração, que ele fez de errado, que foi roubar o seu irmão, enganar o seu irmão 2 vezes. Jacó ele vai lá, ele casa com Raquel e Lia, e quem está sendo enganado é ele. Quem está sendo aproveitado é o seu tio, tá? Então Jacó ele encontra com Raquel, Lia, casa, trabalha para Labão e tem muitos filhos. Filhos com Raquel, filhos com Lia, filhos com as concubinas, né? Bila e Zilpa, até que ele fica rico, muito rico, e chega o momento dele voltar para a terra. Não só voltar para a terra, mas chega o momento de Canaã, né? Chega o momento dele voltar para cumprir aquilo que Deus prometeu. Mas ele terá um obstáculo no meio do caminho. Porque, primeiro, o seu tio Labão está enganando, e segundo, o seu irmão Esaú quer matá-lo. Já se passaram 20 anos desde que ele enganou o seu irmão, aproximadamente, né, 20 anos. E ele precisa resolver esse problema. Será que Jacó vai sair dessa? Agora que ele está cheio de dinheiro, agora que ele tem 2 esposas, 2 concubinas, filho para tudo quanto é lado. Será que ele vai conseguir escapar das garras do tio aproveitador e também do seu irmão que quer matá-lo? Vamos ver no próximo vídeo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, continua lendo a palavra e, por favor, veja aí se você é inscrito no canal. Se você não é, vai lá, não custa nada se inscrever e vamos junto compartilhar da palavra de Deus. Estamos só começando. Valeu, falou, até mais!